Só guardar um pouquinho. Hoje tá demorando para começar a gravar, gente. Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, em mais uma noite de estudos, mais um vídeo de estudos da nossa doutrina espírita, vinculado aí à leitura e ao estudo da obra Entre a Terra e o Céu, trazida para nós pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos ver aí o capítulo 11, capítulo que André Luiz intitula Novos Apontamentos, onde vamos, descobrir que apontamentos são esses trazidos nessa conversa que André Luiz e a equipe de Clarencio travam ali com o espírito Blandina e o seu espírito ali amigo, o seu espírito familiar, a sua avó, né, o espírito Mariana, que foi aí apresentado para nós no último capítulo. Blandina, como nós vimos também no último capítulo, né, utilizando aí esse codinome, né, para o movimento espírita, ela é a nossa conhecida Meimei, e continuamos aqui na sua presença, podendo aurir um pouco mais dos conhecimentos que essa trabalhadora incessante do Cristo tem, né, para nos trazer, para nos brindar aí as nossas consciências e principalmente os nossos sentimentos. Então, o capítulo de hoje é um capítulo que sucede, no ponto de vista da história, né, automaticamente o último capítulo, não há uma quebra, né, apenas André Luiz faz essa pausa muito didática para que não venham até nós informações demais em poucas páginas ou em apenas um capítulo, né, facilitando o nosso estudo desde essa obra, né, e nós vamos acompanhar que as outras obras de André Luiz também vão se desdobrar em números de capítulos. Por exemplo, nós estudamos no último semestre o livro Libertação e ele tinha 20 capítulos. E agora, de uma publicação para outra, né, seguindo aí a sequência em que os livros foram trazidos para nós, o número de capítulos dobrou, né? Nós temos aí, nesta obra aqui, 40 capítulos, o que é muito interessante, porque nós vamos percebendo que as informações que André Luiz vai trazendo para nós dessa forma, né, em dividindo o seu livro em mais capítulos, tornam mais fáceis, né, a absorção por nossa parte daqui, né? A gente vai aprendendo de uma maneira até mais didática, né? Lembrando que antes deste livro aqui, se eu não me engano, apenas Nosso Lar tinha tantos capítulos, né? Tem tantos capítulos quanto este livro dessa série. Os outros que nós tínhamos lido anteriormente, nós estudamos aqui, tinham aí por volta de 20 capítulos, né? Todos nessa dinâmica de introdução, meio e fim, né? De um trabalho ou de um atendimento que o André Luiz vem trazer, mas fica aí o nosso agradecimento tanto ao Chico quanto ao André por terem trazido aí de forma mais didática ainda, né, os ensinamentos que eles vieram, se propuseram aí a nos passar, né. Às vezes é complicado a gente lembrar ou estudar, né, o conteúdo de um capítulo muito longo, e aqui eles nos dão mais essa colher de chá, né, além de trazer todos os ensinamentos que eles trazem dessa forma tão didática. Então vamos lá. Esse capítulo ele vai desenvolver o final dessa conversa, né, que a equipe travou com Blandina e também introduzir para nós a personagem Mariana, né, esse espírito Mariana. Mariana, que era o nome também da avó de Meimei, antes da Meimei reencarnar, desencarnar. Ela dizia, né, nos seus últimos dias de vida terrena, que ela já via o espírito da sua avó muito próximo a ela, que a sua avó estava vindo a visitar às vezes, naquele processo ali de doença, né, no término ali dos seus dias, a Meimei tinha uma doença crônica, nasceu com ela já, e essa doença foi progredindo, né, com o passar do tempo, até que a levou ao desencarne. E aí, nos últimos dias, ela dizia que já via a avó Mariana
se aproximando dela e havia muito claramente no seu leito, elas conversavam, ela vinha trazer para ela alguns novos raciocínios, alguns novos horizontes, né? Pelo, pelo seu pensamento, pelos seus sentimentos, a neta. A Chico Xavier revela para nós, né? Por psicografia e também pela psicofonia de Meimei, que ela foi recebida no plano espiritual pela avó Mariana, ao que tudo indica aí todo, né? Ao que tudo indica esse espírito que a acompanha, né? Então, só para relembrarmos, né, o último capítulo termina ali naquele momento em que André Luiz faz uma pergunta mais íntima, né, para Blandina, perguntando para ela por que ela tão jovem, né, se mantinha ali vinculada aos trabalhos desse lar da bênção, que é um lar para crianças, né, para, melhor dizendo, né, para espíritos desencarnados ainda em fase infantil, né, ainda apegados a essa infantilidade que o corpo imprimiu a eles, né? O André Luiz vai perguntar por que que uma moça tão jovem, né, Meimei desencarnou aí com seus 24 anos, por que que ela estava ali, né, e por que que ela não estaria em outras paragens do plano espiritual, né, por que que ela estava tão envolvida, e nós vimos que ela fica um pouco sem graça, né, ela fica aí, com certeza, rememorando algo do passado, que ela não quis revelar, não quis nos trazer, e vai nos ensinar, né, vai nos dizer que ela tem algo a aprender com o amor materno, né, em função de amor materno, ela ainda tem muito o que aprender e é por isso que ela permanece ali ligada àquela paragem, né? Ou seja, aquele posto de trabalho. Tem sentimentos que ela precisa desenvolver ainda ou melhor trabalhar neste sentido, né? Eu me lembro sempre da história que o Arnaldo Rocha contava nas suas entrevistas, né? Que a Meimei um dia contou em sala mediúnica que ela pediu ao Emmanuel para reencarnar sendo ali filha do Arnaldo Rocha e da sua nova esposa. Né? O Arnaldo, para quem não conhece, ele foi companheiro do Chico no Centro Espírita Meimei, né? Onde eram realizados os atendimentos que o Chico fazia através da sua psicofonia, né? Atendimentos no sentido desobsessivo, né? O Arnaldo coordenava as reuniões e o Chico Xavier era um dos médiums que ali estavam, né? Ele conta para nós que certa vez a Meimei relatou a eles, né, que sabendo que o Arnaldo ia se casar novamente, ele ficou viúvo muito cedo, né? E aí pôde ali, né, até com as próprias bênçãos da Meimei, procurar ali uma outra esposa, né? Encontrando a Meimei pede, né, para o Emmanuel, mentor do Chico, para reencarnar como filha dos dois, né? E o Emmanuel deu uma boa olhada no quadro, né? E disse para ela, falou, olha, o que eu estou percebendo é que você quer reencarnar como filha para estar ali, vamos dizer assim, no meio do casal. Que os motivos que te levam a pedir essa encarnação não são os mais nobres possíveis. Então, de minha parte, você já tem um não, mas eu vou consultar os nossos superiores, se isso for possível, né? Você reencarna, então, como filha deles. E aí a Meimei diz que, ouvindo a resposta do Emmanuel, já falou, não, se o senhor acha que é melhor não, eu estou consentida com a sua resposta, não precisa levar o caso, né, para as instâncias superiores. Para mim já basta o seu não, né, mostrando aí o respeito que ela tinha para com o Emmanuel, e o Emmanuel também trazendo para nós um panorama de toda a história, né, ou seja, mesmo um espírito evoluído como esse, né, do nível de Meimei, traz sim os seus percalços, né, traz ainda as suas dificuldades, principalmente nesse campo afetivo. A gente está aqui reencarnado, a gente sabe disso, né? Como é difícil a gente manter aí uma serenidade com relação aos nossos sentimentos, mas isso é uma coisa natural e que nós vamos tratando aí com o tempo, né? Basta que a gente se esforce. Meimei estava aí nesse esforço, por isso ela não reencarna, né? Mas já dá para nós esse vislumbre, né? De que esse espírito necessitava e necessita, né? Como todos nós, de arranjos ainda nessa parte, né? Imagina vocês, a ex-esposa que desencarna e vai pedir para reencarnar como
filha, né, do ex-esposo. Você imagina aí uma ponta de ciúme daqui, ou uma coisa dali, né? A gente pode divagar muito sobre o assunto, mas pelo menos o que a gente já sabe de mensagens trazidas para nós, né, por um médium tão confiável como o Chico, é de que ela não reencarnou e permaneceu, então, trabalhando no lar da bênção, né, nessa paragem aí do plano espiritual. O Hilário, então, tentando puxar o assunto para outro lado, vai questionar a Blandina se ela era diretora daquele local, né, e ela dizendo, né, e se excusando ali com muita humildade, vai dizer que não, porque ela realizava algumas tarefas ali, o lar da bênção cuidava de dois grandes grupos, né, de dois grandes grupos de espíritos que ficavam ali vinculados. O primeiro, esses espíritos em idade, entre aspas, aí, como a gente estudou no capítulo passado, infantil, e também das mães. As mães ou espíritos femininos que precisavam resgatar algo ou reajustar algo com relação à maternidade, né? Ela conta que naquele educandário elas tinham mais ou menos 2.000 crianças e sob a sua tutela apenas 12. Ela ajudava a cuidar diretamente de 12 crianças, né? Imagino aí que sendo uma delas o próprio Júlio, como nós vimos em capítulos anteriores, estava na sua casa, né? Essa casa que ela tem nesse educandário. Então, não só de crianças, o lar da benção era repleto, mas também como espíritos já mais conscientes, espíritos do grau de uma Meimei e também espíritos, com certeza, né, um pouco menos desfavorecidos ainda na marcha evolutiva, que iam para ali aprender a lidar melhor com o sentimento de maternidade, com a possibilidade da maternidade, haja vista, né, como nós discutimos no capítulo passado, a grande missão que os espíritos, enquanto estagiam como mulher, né, como feminino, trazem aí para aprender, né, nessa é, nessa experiência, né, nessa necessidade de nós aprendermos a amar da forma tão pura, né, e às vezes tão elevada que uma mãe ama os seus filhos. Com certeza isso aí vai estar no roteiro de todos nós, né, não interessa se é homem, se é mulher, se nessa encarnação pode ter filho, se não pode. Isso com certeza está no nosso roteiro espiritual. Nós temos de aprender, né, a lidar com esse sentimento e não são limitações dessa reencarnação, né, seja em qual sexo ou qual forma nós estamos assumindo agora, no futuro nós teremos que tratar dessas questões, com certeza, né? O Emmanuel tem muitas mensagens, né, onde ele vai nos explicar sempre que os espíritos femininos têm, pelo menos no plano material, alcançado melhor proveito das suas reencarnações, haja vista que a nossa sociedade, por ser muito machista, muitas vezes permite muito aos homens e força as nossas mulheres a estarem em estados um tanto mais submissos, vamos dizer assim, né? Nós vivemos hoje na nossa sociedade, a gente sabe que o tratamento que é dispensado a um homem não é o mesmo que é dispensado a uma mulher, e as mulheres que, usando dessas contrariedades aplicadas a elas aqui no plano da matéria, ao seu favor, conseguem, ao desencarnar, desferir voos muito mais sublimes do que os homens que vivem aí gozando todos os direitos, né, ou todas as mazelas aí que a nossa sociedade permite ao sexo masculino, mas não ao sexo feminino, né? Basta a gente pensar aí que a questão da sexualidade, por exemplo, no homem é uma coisa que os pais muitas vezes não se preocupam tanto, mas com suas filhas, né, são sempre muito castradores. A nossa sociedade dá um tratamento para um homem que tem muitas relações sexuais e outro tratamento para mulheres que têm muitas relações sexuais, né? A nossa sociedade trata, por exemplo, a nossa forma física, que nós discutimos aqui antes de entrar no nosso estudo, a nossa sociedade tem um olhar para a forma física masculina e outro olhar para a forma física feminina, né? Muitas vezes cobrando das nossas mulheres um padrão estético que é inalcançável, né? Mas que para os homens isso é irrelevante. Então é interessante, né, como as nossas mulheres
elas vêm recebendo ao longo de todos os séculos, gente, das nossas histórias aí, pelo menos da história escrita, tratamento muito mais pejorativo do que os indivíduos do sexo masculino, né? Esse patriarcado chega com uma força, né, de um modo, né, a colocar aí a presença feminina em situações de muito risco, né? Violência doméstica, 99% dos casos são é, relações, com certeza, né? Aí do marido para com a esposa, ou seja, o marido é o agressor dentro de casa, né? São raros, acontece, mas são exceções, né? Os casos em que a violência doméstica é da esposa para com o marido, né? São exceções, exceções essas que confirmam a regra. Nós temos nosso mercado de trabalho, por exemplo, as nossas mulheres recebem comprovadamente menos do que os homens, mesmo fazendo as mesmas situações, mesmo vivendo os mesmos empregos, tendo as mesmas habilidades. Já isso a nível global, não só no nosso país. As mulheres recebem menos do que os homens, né? Nós temos acesso a cargos de poder ou acesso a cargos que necessitam de maior estudo ou que necessitam de uma maior deferência, vamos colocar assim, cargos de chefia, cargos de, de topo ali de um mercado, né? Entregues aí quase que 80% na mão de homens, né, justamente por conta desse machismo, né, da gente achar que as nossas mulheres não são capazes da mesma forma que um homem. Claro que a experiência pessoal, né, uma experiência mais próxima tem provado o contrário sempre, porque em o espírito querendo algo, não interessa a vestimenta que ele esteja imbuído, ele consegue fazê-lo, né, basta o seu querer. Nós temos visto que na nossa sociedade, muitas vezes, as nossas mulheres são por vezes, muito mais competentes do que muitos homens, mas ainda assim, né, permanece esse sistema muito machista que tem colocado, infelizmente, né, as nossas companheiras em situações de muita insegurança, né? Qual a mulher que se sente tranquila para caminhar, por exemplo, numa rua à noite, né? A gente, inclusive, até briga quando vê uma mulher caminhando sozinha à noite. Fala, pelo amor de Deus, o que você estava fazendo, né? A gente não faz a mesma coisa para o homem, justamente porque a gente, para o homem, dispensa, né? Responsabilidades ou até atos de irresponsabilidade que a gente não dispensa para as mulheres. Estamos aí falando também de cultura de estupro, estamos falando de cultura de sexualização, né? De uso da força bruta que os homens têm para com as mulheres, né? Ou seja, é um mundo onde ser mulher ainda é muito difícil, né? Então, eu penso que esse lar da bênção vai trabalhar justamente nesse sentido para reequilibrar os espíritos que passam por essas experiências tão pesadas aqui na Terra, né? Vai acender nelas, vai acender nessas companheiras a luz a guiá-las ao aproveitamento dessa dor, ao aproveitamento desse cenário tão pesado, né? Ser mulher, gente, no planeta Terra não é fácil, né? Basta a gente abrir os nossos jornais, basta a gente verificar um pouquinho como é que é o nosso mundo, né? Como é que a gente ainda está estruturado num machismo que às vezes é aberto, mas muitas vezes é velado, né? E muitas vezes é sistemático, né? Uma mulher com 2, 3 filhos aí, ela dificilmente consegue manter um emprego. Imaginem vocês uma mulher com 3 filhos em idade infantil e essa mulher sendo uma profissional, né? Muitas vezes não cobra-se do pai o que se cobra da mãe, né? Presença, necessidade de cuidados, né? A gente já evoluiu muito, mas as nossas companheiras ainda muito sofrem aqui para poder equilibrar tudo isso, né? O pai, que é um profissional, muitas vezes não sofre a mesma pressão que uma mãe profissional sofre, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que resolver aqui, mas que, como nós sabemos, né, nas próprias do próprio Bezerra de Menezes, o sofrer é um bem que Deus nos envia, né? É, é o teste que ele vai nos impondo para nos fortalecer, não é? Haja visto aí que nós já vimos mães de 14 filhos que são excelentes mães, nós temos mães aí que nunca deixaram faltar nada, né, para os seus filhos, mesmo tendo que enfrentar essa dupla jornada de ser dona de casa, mãe e profissional, né?
Nós acompanhamos até aqui mesmo no livro a própria personagem Antonina, né? Abandonada pelo marido, mas que se mantém firme em um trabalho forçado, né? Um trabalho penoso para garantir a dignidade dos seus filhos, né? E assim nós temos, com certeza vocês têm vários exemplos perto de vocês, né? Se não os nossos próprios genitores, mas mulheres próximas a nós, né? Que a gente conhece de algum lugar, ou trabalhadoras aí ferozes, né, que enfrentam as adversidades desse mundo sem perder a ternura, né, ou seja, sem se render à brutalidade que esse mundo nos impõe. Então, eu creio que o lar da bênção seja exatamente esse educandário para as mães e também para a alma feminina que tanto necessita de apoio e auxílio para vencer as adversidades da vida. Lembrando que não é porque o espírito é feminino que ele não passa pelas mesmas provações que os homens passam, que os espíritos masculinos passam. Passa pela mesma coisa, passa pelas mesmas dificuldades, sente calor, sente dor, sente desejo, tem vontades, raciocina, pensa, normal, do mesmo jeito. Só que as experiências que são impostas a nós quando nós reencarnamos aqui pela nossa sociedade materialista, essas sim são diferentes, né? Então, eu creio que tratar as crianças e tratar junto às mães é trazer o espírito feminino próximo a essa necessidade de entender a função da maternidade, a função sublime da maternidade, mas também apoiar essas mulheres, né, essas trabalhadoras, para dirimir ali, muitas vezes, né, as dores que a gente passa aqui. São muitos percalços que a gente enfrenta nesse mundo, gente, e dificilmente nós vamos chegar no plano espiritual, né, tão sublimados, né? E isso é natural, né? Chegar no plano espiritual, ingressar nessas escolas, poder ali burilar o nosso espírito, revendo as nossas experiências, né? Isso tudo faz parte do nosso pós-morte, né? O André Luiz, desde nosso lar, vem nos explicando isso, né? Ele próprio passou por essas experiências, né? Mas só que nós estamos vendo, e é importante a gente sempre pensar nisso, né? Nós estamos vendo um espírito identificado ainda como masculino, vivendo experiências no plano espiritual, certo? Por exemplo, quando a gente abre os livros da Dona Ivone Pereira do Amaral, por exemplo, médium, né, excelentíssimo, as suas experiências são totalmente diferentes das experiências vividas por André Luiz. Na sua célebre trilogia, né, que começa ali no Cavaleiro de Lumière, por exemplo, nós vamos ver uma reencarnação dela como mulher e ela também após essa desencarnação. Uma mulher que, atraída muito pelos sentimentos, né, e com uma sexualidade um tanto desequilibrada, abandona uma família para viver experiências, né, mundanas. Nós vamos acompanhar o desencarne dela e como são diferentes as suas provações, justamente por conta dessa questão da maternidade, né? Os psicólogos mesmo são categóricos em nos dizer que é diferente a ausência de uma mãe a ausência de um pai. As crianças que têm pais ausentes, muitas vezes, eles sentem menos abalo do que aquelas que têm mães ausentes, né? Claro que nós não estamos aqui querendo eximir os homens, né, nós homens, de nenhuma responsabilidade, muito pelo contrário, mas as experiências estão aí, né, as exceções existem, é claro, mas confirmam essa regra, né, ou seja, o papel materno é indispensável a todo e qualquer espírito que vem ao nosso planeta, né? Isso abre os nossos olhos para a gente, por exemplo, começar a entender comportamentos que a gente vê em criaturas que são órfãs de mães, né? Ou que a mãe está ali, mas não foi criada pela mãe, foi criada pela avó, foi criada por tio, foi criada por outras pessoas. Há uma diferença, né? Eu não passei por essa experiência, porque eu tenho pai e mãe presentes, mas é diferente a gente comentar a nossa vida, ou a gente comentar, por exemplo, sobre relacionamento familiar com alguém que não tem pai e mãe, não teve pai e mãe presente, né? Ou não teve um dos pais presentes, né? Esse tipo de informação não fica encaixotado, né? Ele tem que expandir, a gente tem que deixar ele expandir-se, né? Então,
o Hilário vai fazer uma série de perguntas. Esse capítulo é muito interessante, porque o Hilário praticamente o conduz, né? Nós vamos descobrindo coisas sobre a personalidade do Hilário, né? Nós sabemos que ele também foi médico enquanto encarnado na Terra. Nesse capítulo a gente vai entender que ele era católico, né? Porque ele sabe bastante aí de procedimentos e da ritualística católica, né? E ele vai conduzindo esse capítulo através das perguntas. Sabendo que a Blandina não é a diretora, então, do local, ele pergunta quem são, né, essas pessoas, quem é que comanda o local ali, né, quem é que orienta, né? E a Blandina vai dizer que, olha, eles não residem aqui. O parque é uma das várias dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. Ou seja, ela também está ali trabalhando, mas aprendendo, né? No fundo, nossa casa é uma larga escola dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Ou seja, ali é um posto transitório. Nós vamos lembrar da própria colônia Nosso Lar. Nosso Lar não é uma instância não é uma das últimas instâncias do plano espiritual, né? André Luiz vai definir isso para nós lá no primeiro livro, que nosso lar, os espíritos que estão ali em nosso lar, majoritariamente, eles vão reencarnar no futuro próximo, e uma, pouca porcentagem dos espíritos que lá estão vão seguir para instâncias superiores, vão seguir para mais alto. Ou seja, tanto o lar da bênção quanto o nosso lar são intermediários, não estão nem no céu, mas já não estão também aqui no umbral, né? Que começa aqui na nossa crosta terrestre e se prolonga aí por algumas faixas acima, né? E o Hilário vai fazer uma pergunta muito interessante que eu queria chamar bastante a atenção de vocês aqui, se eles têm curso de alfabetização para aqueles espíritos ali. Vamos pensar, a criança está na fase infantil, a gente a encaminha para a escola, para ela aprender muitas outras coisas, né? Entre elas também a alfabetização, ou seja, utilizar o intelecto, né? Utilizar razão, utilizar as capacidades espirituais que nós temos, né? E o próprio espírito do ministro Clarencio vai respondê-lo, né? Dizendo que eles trabalham ali muito a questão da alfabetização com as crianças, né, da necessidade de se trabalhar com essas crianças a alfabetização, porque, nas palavras da própria Blandina, né, quem não sabe ler não sabe enxergar de verdade, né, não sabe ver de verdade. Ou seja, mostrando que o desenvolvimento intelectual é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual também. Um faz parte do outro, né? Nas palavras do Emmanuel, né, lá no Consolador, ele vai dizer para nós que as asas que impulsionam o espírito, né, no seu voo de elevação até Deus, são duas, né? A asa do intelecto, ou seja, do conhecimento, junto à asa do amor, ou seja, do sentimento. Nós não somos nem só sentimento e também não somos só razão, né? Nós não somos apenas apenas matemática, mas nós também somos artes, né? Nós nos expressamos de variadas formas. E a evolução espiritual necessita que nós busquemos experiências em ambos os caminhos. Nós precisamos, né, nos educar nos dois caminhos, tanto no da razão, quanto também no do sentimento, né? Kardec, inclusive, questiona isso aos espíritos, né? Lá na questão 779, ele começa puxando o assunto, perguntando aos espíritos assim: a força para progredir, aurea, né? O homem, em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O, vamos resumir aqui: o homem, ele aure forças, ele obtém forças para evoluir só de si mesmo, ou ele também aure essa força de uma forma ensinada? Alguém pode chegar para ele e pode ensiná-lo, né? Os espíritos vão responder que o homem desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Ou seja, há diferenciação entre nós. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social,
nós, algum dia, precisamos de uma professora para nos ensinar o básico, o A, E e o U. Alguns alunos superaram os próprios professores, trazendo novos métodos de educação, trazendo novas experiências para a área de trabalho deles, né? Nós temos vários professores nossos que são da educação básica, que continuam ali para ensinar crianças, enquanto nós galgamos aí para muitos outros rumos. A gente pode seguir na área da pedagogia, por exemplo, e até superá-los em nível de títulos acadêmicos, né? Mas eles permanecem ali para auxiliar os que estão vindo atrás, né? E aí Kardec vai fazer aquela pergunta que todos vocês, né, sabem, né, a resposta, que lá na pergunta 780 ele vai questionar os espíritos, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ou seja, a nossa moralidade está junta ao nosso progresso intelectual? A gente cresce os dois ao mesmo tempo? E os espíritos vão dizer que o nosso progresso moral decorre do nosso progresso intelectual, mas nem sempre um segue o outro, ou seja, nem sempre um vai junto do outro. Geralmente, né, o nosso progresso intelectual vem antes do que o nosso progresso moral, né? Kardec ainda vai questionar dos espíritos, né, na 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Isso é muito interessante, gente. Eu venho falando disso com muitos companheiros, porque atualmente, nós estamos vivendo uma fase na Terra em que nós estamos repensando muito o nosso passado. Principalmente no Brasil, hoje, há uma discussão generalizada, né, sobre o racismo, sobre as questões raciais, né, sobre como nós ainda guardamos preconceitos e como as nossas relações ainda são movidas sem que a gente perceba em cima de racismo, né? Muito tem se falado, por exemplo, no racismo estrutural. Nós estávamos comentando ainda agora a questão do machismo. A nossa sociedade tem debatido muito tudo isso. Nós temos levantado todos os tipos de preconceitos para nós dirimirmos eles, né? Quem não se lembra aí da década de 80, da década de 90, né? Onde o movimento gay era muito oprimido, né? As pessoas não conversavam sobre sexualidade. Sexualidade é um dos pontos também que nós temos debatido muito hoje em dia, né? Ou seja, nós temos repensado o nosso passado, nós temos pensado o nosso presente, planejando um futuro melhor, pegando todos os elementos que compõem a nossa sociedade e discutindo, debatendo isso. Todos os dias nós temos um debate diferente aí nas nossas mídias sociais, ou nós temos na televisão, nos nossos jornais, né? A necessidade de nós entendermos que na diferença nós somos maiores, que na diferença nós somos melhores. Isso é interessante, por quê? Porque traz para nós espíritos que estão vivendo essa época a necessidade de se informar. Vocês podem ter certeza que os espíritos que desencarnaram aí há 20 anos atrás e permanecem, né, ainda no plano espiritual sem ter reencarnado, o peso da consciência neles é muito menor do que o peso que nós vamos receber quando nós desencarnarmos. Não há hoje fundamento para nós sermos racistas, não há fundamento para nós sermos machistas, não há fundamentos hoje para a gente ser preconceituoso com quem quer que seja. Não tem mais espaço para preconceito contra cigano, para preconceito contra judeu, para preconceito contra asiático, para preconceito contra árabe, para preconceito contra negros, para preconceito contra. Gente, não há espaço hoje para nós guardarmos dentro de nós qualquer tipo de preconceito. Uma das maravilhas que a internet trouxe foi a gente se aproximar ainda mais das pessoas, né? Não há espaço para a gente ter preconceito religioso, por exemplo, porque se a gente vê no movimento espírita alguém que, que, que age de forma, vamos dizer assim, pejorativa, nós não podemos julgar o espiritismo apenas por aquela pessoa. Nós temos que procurar nos informar, a fim de quê? A fim de que o nosso preconceito não estabeleça bases de comportamento que a gente vai ter para com outros espíritas, por exemplo. Estou falando de espiritismo por quê? Porque a gente não precisa ir muito longe, né? Quantos de nós, dentro do movimento espírita,
tem aí preconceito com pessoas de outras religiões. Nós temos preconceito contra católicos, nós temos preconceito contra evangélicos, contra budistas, contra... Não cabe isso mais, gente. Nunca coube, né? Se a gente for pegar ali a raiz do cristianismo, Jesus nunca teve preconceito com ninguém. Nunca. Nem estabeleceu nenhum tipo de preconceito. Jesus aplica uma lição para um tipo de pessoas, que são os hipócritas, aqueles que sabem de algo e negam. Isso é a lição, essa, né, essa parte é a lição mais dura que Jesus dá. Mas de resto, ele nunca levantou a voz para com nenhuma minoria, para com nenhuma das pessoas ali em situação de vulnerabilidade socialmente falando. Inclusive, quando trouxeram a ele uma mulher que foi pega em adultério, o que Jesus faz? Jesus dá uma das maiores lições de justiça e de solidariedade ao próximo quando ele é colocado ali para julgar aquela mulher adúltera. Pensem só vocês o cenário no qual Jesus estava inserido. Um homem do século I, né? Não é de 100 anos atrás, não é de 200 anos atrás. Se as mulheres hoje sofrem violência, gente, vocês imaginam o que era 2.000 anos atrás. Pensa só como é que era o mundo, né? 2.000 anos atrás. Se aquela mulher ia ser julgada da melhor maneira possível, se aquela mulher foi julgada da forma mais justa possível. O interessante é que a gente, olha só, a gente fala da mulher adúltera, mas a gente não sabe a história, por exemplo, do homem que estava cometendo adultério com ela. A gente só sabe a parte do lado mais fraco da corda. Só foi julgada a mulher adúltera e o homem adúltero. Percebe que aquela sociedade não se importou. O apedrejamento é para a mulher adúltera. O homem, ó, ninguém sabe desse, escafedeu-se ali e deixou o escândalo para lá. Ou seja, dentro do cristianismo, nunca houve espaço para nós discriminar quem quer que seja. O problema é que a nossa intelectualidade, por vezes, vai inventando motivos para que a gente encontre formas de colocar para fora, né, de colocar como hábito social aquilo que a gente carrega dentro de nós. Basta a gente pensar que 300 anos atrás no Brasil, nós tínhamos escravos. E as pessoas achavam normal terem escravos. As pessoas achavam normal. Não, todo mundo faz, todo mundo tem um escravo, por que eu não posso ter? Então, tinha pessoas que a consciência dele já estava desperta, ele sabia que aquilo era errado, ele sabia que infligir castigos humanos em alguém era errado, ele sabia que alguém trabalhar e não receber é errado. Ainda assim, as pessoas deixaram. Deixaram por quê? Porque eram convenientes, intelectualmente falando. Precisou de muitos anos, precisou de um movimento abolicionista ao redor do mundo, pressionar para que as pessoas dessem espaço para as ideias abolicionistas gerarem frutos dentro delas. Interessante, né? Interessante porque haviam espíritos que, mesmo vivendo naquela sociedade que aceitava existir trabalho escravo, eram contra a escravidão. Eu pergunto a vocês, essas pessoas, a gente precisa saber a religião delas? Não precisa, mas com certeza elas já estavam em sintonia com Jesus. Já, ó, há muito tempo. Por conta do seu progresso moral, mas também do seu progresso intelectual. Outro exemplo bom que a gente pode dar, né? Por exemplo, no Brasil, até a década aí de 80, né? Era comum, não só no Brasil, mas no mundo, né? Era comum o cigarro, né? O hábito do tabagismo. Era muito comum. Muito comum a gente ir aos locais, mesmo ambientes fechados, e ter gente fumando. A gente ia no restaurante e tinha alguém fumando na mesa do lado. Né? Avião, o pessoal fumava dentro de avião. Na década de 60, por exemplo, era totalmente permitido fumar dentro de um avião. Imaginem vocês o que é uma pessoa fumando dentro de um avião. Era permitido. A sociedade via o tabagismo como uma qualidade. Homens que não fumavam, por exemplo, eram tidos como homens menos masculinos. Mulheres que não fumavam eram vistas como fora da moda, por exemplo. Porque a moda do momento dizia que era legal fumar. E aí a mulher que não fumava, ela estava ali à parte, né, da sociedade. Com os estudos científicos que vieram provar para nós que o cigarro faz mal a 99% do nosso corpo físico, né? E também do nosso espírito, porque
André Luiz é da década de 40, e desde nosso lar, André Luiz já combatia o tabagismo, né? Já trazia para nós informações para nós combatermos o tabagismo. Né? Com o passar dos anos, com tanta informação chegando até nós, foi se reduzindo, né? Tanto é que hoje é raro a gente ver um fumante. Antigamente era raro a gente não ver uma pessoa que não fumava. A gente vê uma pessoa que não fumava, era raro. Hoje é raro a pessoa que fuma. Causa até estranheza, né? E a gente olha e fala, nossa, com tanta informação que tem hoje, a pessoa, da mesma forma, com tanta informação que a gente tem hoje, nós vamos ficar acolhendo preconceito dentro de nós? Com tantos debates que estão sendo feitos, com tantas coisas que estão sendo propostas para nós, a gente não precisa concordar com tudo. Mas será que a gente, é, em não buscando ensinamento, em não buscando se atualizar, nós não estamos ferindo aí uma das prerrogativas deixadas por Kardec aos espíritos, né, que é a do amai-vos, mas também a do instruí-vos? Por quê? Porque uma coisa não vem sem a outra. Instrução sem amor produz bomba atômica. Por exemplo, amor sem instrução produz desastre. Homens que matam mulheres, mulheres que matam homens, mães que matam filhos. Agora, instrução com amor, o que isso vai trazer para nós? Vão trazer campanhas de saúde, vão trazer para nós é, é, desenvolvimento de ferramentas que vão facilitar a nossa vida, não é? Nós temos a internet. Todo mundo tem muitas críticas à internet. Internet sem amor é a internet que é usada para atacar os outros. É a internet que é feita para fazer campanhas difamatórias, para roubar pessoas. Internet com amor é aquela que traz aqui para nós, por exemplo, um canal como esse para a gente poder se comunicar. Internet com amor aproxima a gente das pessoas que estão longe de nós, que disponibiliza para nós tantas informações, né? Eu costumo brincar nas nossas palestras que quem hoje, no século XXI, não sabe que para cuidar do nosso corpo físico a gente tem que fazer dieta e exercício. Quem não sabe disso, né? Quem nunca foi ao médico e o médico, a primeira coisa que o médico perguntou, você faz exercício físico? Todo mundo sabe da importância hoje de ter uma boa alimentação e de fazer exercícios físicos. Só que pergunta quem é que faz dieta e quem é que faz exercício físico, você vê. No seu círculo social. Observa. Todo mundo sabe que fazer dieta e fazer exercício faz bem. O negócio é colocar em prática. E olha que o capítulo de hoje vai se desenvolver justamente nesse sentido. Porque após essas perguntas, o Hilário vai passar a fazer um tanto de perguntas à Mariana, ao espírito mariano, no sentido de entender como é que ela trabalhava nas instituições católicas. Porque a Mariana, ao que nos dá a entender, ela é vinculada às igrejas católicas, né, da época, ela era vinculada a uma instituição. Eu até creio, né, que os espíritos que são vinculados aí a essas é, instituições católicas são muitos dos que coordenam o Lar da Bênção, né? Lá, eu achava que o Lar da Bênção estava vinculado ao nosso lar, mas com as respostas da Mariana, com as respostas da Blandina, e sabendo o passado espiritual de ambas, né? A Meimei não era espírita, ela era católica, né? Mas não desenvolvia o cristianismo de uma forma plena, né? Meimei, por exemplo, tinha mediunidade, via isso de uma maneira muito natural, mesmo sendo católica, mesmo não tendo tido contato em vida com a obra de Kardec. Ela sempre tratou a mediunidade dela de uma forma natural, até porque a própria história do catolicismo são os santos ou os pais da igreja em muitos momentos de mediunidade, né? Santo Agostinho, Santa Clara, o próprio São Francisco, né? E entre outros, quando a gente vai estudar a história da Igreja Católica, nós vamos ver mediunidade nela em muitos dos seus grandes nomes, né? A Meimei da mesma forma, creio que a Mariana também, porque ao desencarnar já mantinha aí esse posto tão sereno, né? Essa possibilidade tão mais alta de trabalho espiritual, né? Que isso reflete com certeza a vida que ela teve enquanto encarnada, né? E aí o Hilário vai fazendo as perguntas a trazer exatamente essa questão do conhecimento para dentro da nossa vida prática, né? Ele
vai indagar de várias formas, né? Primeiro, ele pergunta como é que os espíritos da falange ali da Mariana auxiliavam nas igrejas, sendo que o mediunismo não é aceito dentro das igrejas católicas, por exemplo, da mesma forma que nos centros espíritas, né? Nós temos religiões que são mediunistas, nós temos práticas religiosas que são mediunistas, nem todas, né? Mesmo hoje dentro do movimento evangélico, algumas vertentes aceitam o mediunismo, outras não. Não é uma característica apenas do espiritismo hoje, não é, né? Mesmo dentro da Igreja Católica, há movimentos dentro da Igreja Católica que aceitam a participação do mediúnico e parte, né, do movimento católico que não aceita. Por exemplo, a renovação carismática é muito mais mediunista do que a católica apostólica romana. É muito comum a gente ir verificar celebrações aí de padres que são vinculados ao movimento da renovação, né, vamos colocar assim, como eles mesmos se colocam, do que você vê essas coisas em padres católico apostólico romano, né? Eu não sei dizer para vocês ao certo, mas muitas igrejas do movimento evangélico, muitas vertentes evangélicas aceitam a presença do mediunismo. Outras não. Não existe nada no pós-túmulo, no além-túmulo, né? Não tem que ficar tentando isso é visto de maneira pejorativa, né? Mas não é uma coisa só do espiritismo. O que o Hilário está perguntando aqui é uma pergunta muito boa. Como é que os espíritos ajudam, então, em outras casas ou em outras vertentes religiosas, onde as pessoas não aceitam, por exemplo, um livro como esse, né? Um livro como Entre a Terra e o Céu, que foi ditado por um espírito. Se Chico Xavier fosse católico, as pessoas iam dizer, não, isso aí é coisa da cabeça do Chico. Não é espírito, isso não existe, né? Justamente por quê? Porque o intelecto deles é suprido por essa forma de pensamento de que pós-morte não existe nada, né? Não existe possibilidade da comunicação com os espíritos. E a Mariana vai receber, né? Vai respondê-lo, né? Simplesmente, né? O culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Novamente, né? Como eu disse para vocês lá na nossa primeira aula, esse livro vai tratar muito fortemente o poder da oração, a necessidade que nós temos de orar. E por que orar, né? Não só como orar, mas por que orar, né? A necessidade de nós mantermos o contato com o plano espiritual e a importância da oração. A Mariana vem reforçar isso aqui, dizendo que não interessa a religião, olha só, não interessa se não tem mediunidade é, ostensiva, né? A maior de todas as mediunidades, o princípio e o fim da mediunidade é a intuição. Pela oração, se eu faço uma oração verdadeira, uma oração fervorosa, se eu quero mesmo estar em contato com os espíritos que nos assessoram, as intuições chegarão até nós, as respostas dos espíritos, os espíritos vão conversar conosco através da nossa própria intuição. Vai ser sugerido para nós de uma forma ou de outra, né, respostas, como se eles estivessem aqui falando conosco mesmo. Quantos de nós, muitas vezes, perguntou tanto, pediu tanto e obteve respostas de uma forma tão natural que acha que às vezes foi você mesmo, né? Que, eu mesmo que cheguei à conclusão. Mal sabemos nós que foi aí, com certeza, uma inspiração de alguém, tanto para o mal quanto para o bem, né? Só que no caso aqui, como a Mariana está no trabalho religioso, no trabalho do bem, são intuições, claro, né? Para o bem, né? Pelo pensamento, a intuição beneficia em toda parte, e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. Ir para a igreja, e aí, gente, esse é um aviso que eu queria deixar aqui, né? Em várias obras espíritas e em várias obras aqui da psicografia de médiums, né? Há uma espécie de crítica à Igreja Católica.
Mas nós não podemos nos prender à letra. Aqui, André Luiz está fazendo um chamado para nós também verificarmos a nossa postura religiosa dentro dos nossos centros espíritas. Não é só a Igreja Católica. Tanto é, a própria Mariana vai dar uma resposta para nós, né, em páginas aqui futuras, que responde justamente a isso. A crítica aqui é em relação aos espíritos e o seu tratamento para com Deus, e não só da relação religiosa que há em outras casas, que há em outras vertentes. Aliás, não sei se vocês perceberam, André Luiz não é espírita. E não é porque ele é espírita que ele critica a Igreja Católica. André Luiz era católico, inclusive, enquanto encarnado. Clarencio não é espírita. Blandina não é espírita. A própria Mariana não é católica. Os espíritos, quando estão em um nível de superioridade, eles já não vão mais se identificar ou se encaixotar dentro de uma visão ou de um significado do nosso dicionário. A religião deles é a religião universal do amor. Nós vamos percebendo isso, que onde haja amor e onde haja centelhas de cristianismo, lá esses espíritos então estão. Não interessa de qual religião. O caso da Mariana, que enquanto encarnada ela estava vinculada a uma instituição católica e assim ela permanece. Mas não quer dizer que se chamada a trabalhar numa comunidade evangélica ela não iria. Né? Vamos acompanhando aqui, ó. A preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços. Porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Não interessa em qual religião você esteja. Né? E o Hilário vai perguntar como é que isso acontece? É durante a missa, né? Durante o culto, durante a palestra no centro espírita? Como é que é isso, Mariana? São os grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é a de servir. Eles não estão se importando, né, onde é que eles estejam, não interessa se é no horário da missa, não interessa se é uma dessas missas, inclusive, né, onde isso era muito comum no passado, onde eram propostas elegias a uma pessoa que acabou de desencarnar, mas porque alguém pagou para celebrar aquela missa. Né? Havia uma missa extra, do nada. Por quê? Porque um poderoso da cidade desencarnou. E aí alguém pagava para o padre realizar aquela missa ali em memória daquela pessoa. Qual é a finalidade daquele culto? A finalidade daquele culto não é cultuar o evangelho, é cultuar aquela pessoa que acabou de desencarnar. É isso que a Mariana está dizendo aqui. Mas mesmo nesse tipo de cenário, onde as pessoas estão ali por um sentimento muito mesquinho, os espíritos lá estão trabalhando. Os espíritos lá tentam fazer o máximo possível que eles conseguem, né? Vamos lembrar aí do Libertação, né? O livro que a gente leu no semestre passado, nós vimos, né? A família da Margarida, marido, né? Margarida e o marido irem a uma igreja atrás de ajuda e o próprio padre, né? Ali naquela ocasião, não fornecia ambiente espiritual favorável para trazer do plano espiritual bênçãos ali para os seus assistidos, né? Mas nem por isso a espiritualidade abandonava o local. Lá estava presente, né? Lá estava para realizar o serviço que lhe competia, né? Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Quando eu vou à palestra só por causa do palestrante, quando eu vou à palestra só porque é no Congresso Espírita do Estado de Goiás ou de qualquer outra federativa, quando eu vou para esses eventos só porque eu quero ser notado, não funciona. Quando eu estou no centro espírita só para os outros ver que eu estou ali no centro espírita, não funciona. Por quê? Porque os espíritos estão preocupados com quem está em busca do bem. Como Jesus dizia, se você vai para manter aparências, o seu quinhão você já recebeu, todo mundo já viu você lá no centro. Agora, se você vai em busca de Jesus, aí você é atendido, é diferente. O que você está buscando
é diferente do que a convenção social aplica. Que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? O que que a gente tem para fazer se eles estão reunidos ali apenas por causa de dinheiro, apenas por causa de status social? Não tem o que a gente fazer. Há missas solenes de consagração a políticos auspiciosos e magnatas do ouro, que em verdade são reais sacrilégios em nome do Cristo. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Ou seja, dali não é capaz, né? Os espíritos não retiram nada para levar para esses irmãos que acabaram de desencarnar. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado, ou seja, a história é totalmente diferente. Melhores sentimentos são auridos dali, são levados para aquela pessoa a qual está se fazendo aquele culto. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. E aí, gente, não é por causa do horário da manhã, não. Mas pensa você quem é que vai à missa 6 horas da manhã, porque 6 horas da manhã começam as missas, em alguns locais. Tem local que é 8, tem local que é mais cedo ainda. Quem é que vai à missa 7 horas da manhã, por exemplo? Vocês acham que a pessoa vai sacrificar o sono dela para ir num culto religioso? Muitas vezes é gente muito humilde que comparece a essas missas, que quer ali já, que já levantou para o trabalho, que já que já está disposto a fazer algo naquele dia, é que comparece a esses locais. É isso que ela está falando. Não é a questão do horário, não interessa o horário. Mas muitas vezes essas pessoas que comparecem nesses horários, né, tão privativos assim, né, que sacrificam a si mesmo, sacrificam horas de sono, sacrificam momentos de lazer para poder estar ali, né, elas já trazem na mente e no coração sentimentos que favorecem a atuação desses espíritos pela sua postura, não pelo horário, né? Não interessa o horário. Se a gente vai à missa a qualquer hora, se a gente vai no centro a qualquer hora, vai lá no pastor a qualquer hora, de coração aberto a receber ensinamento com sentimentos elevados, a gente recebe, né? E não interessa o horário, né? Aí perdão, o Hilário vai fazer uma pergunta muito interessante, porque as igrejas católicas e às vezes os nossos centros espíritas também, né? Eles trazem ali a questão de um patrocinador, vamos dizer assim, né? Então tem a igreja de Nossa Senhora do Bonfim, tem a igreja de São Paulo Apóstolo, tem a igreja de São Judas Tadeu, tem Centro Espírita Bezerra de Menezes, tem Centro Espírita Meimei, tem Centro Espírita Irmã Sheila, tem, que mais? Centro Espírita Chico Xavier, ah, Centro Espírita Divaldo Franco. Nós temos da- é, tanto na tradição católica quanto na tradição espírita, esse dado patrocínio a algumas pessoas, né, a algumas entidades. E o Hilário quer saber como é que isso fica. Por quê? Se o espírito é de um santo, ele, como é que ele faz? Ele mantém ali o patrocínio, ou seja, a gente vai colocar, vamos fundar um centro espírita aqui agora, vai chamar Centro Espírita Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Quer dizer que o espírito de Bezerra de Menezes e o espírito de Chico Xavier vão ficar vinculados ao nosso centro espírita? É isso que o Hilário está perguntando. E aí a Mariana vai responder, né? Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. Não interessa o santo, não interessa a pessoa. O trabalho é do bem, ele está ligado a Jesus. Enquanto nós estivermos no planeta Terra, o Cristo planetário for Jesus Cristo, todo o trabalho do bem provém dele.
todo, porque Jesus é o representante direto de Deus aqui conosco. É por isso que ele é governador do planeta. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Se é possível, né? O próprio Divaldo já deu algumas entrevistas, né? Em que as pessoas perguntavam para ele, falavam, Divaldo, se a gente abrir um centro espírita, sei lá, o grupo espírita, Sociedade de Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles é que vai tomar conta desse centro, e o Divaldo respondendo, né? Dizendo que, olha, não posso responder por ela, mas com certeza ela vai se sentir honrada, mas, né, ela vai fazer todo o possível para auxiliar aquele centro espírita ali, né? Que leva o nome dela. Vocês imaginam, se a gente recebe uma homenagem dessa em vida, né? Se a pessoa já é mais consciente, ela vai ficar, nossa, né, deixa eu ir ali, dar uma olhada como é que tá aquilo ali, né? Como é que tá o centro espírita que leva o meu nome, ou como é que tá a obra social que leva o meu nome. Se é um espírito de um galardão maior, né, que já está um pouco acima, imagina como é que esse espírito deve se sentir, né? Com as possibilidades que ele tem e com o trabalho que eles desenvolvem, é claro que eles vão dar um sustento. Não quer dizer que ele vai estar 100% do tempo dele ali, né? A própria Meimei deu essa resposta lá no início, né? Eu não fico aqui somente no Lar da Bênção, eu tenho trabalho em vários outros lugares. Meimei, por exemplo, é um dos espíritos que participavam das reuniões desobsessivas no Grupo Espírita Meimei, era uma das coordenadoras da, da parte espiritual das reuniões que aconteciam ali no centro que carregava o seu nome. Ela não ficava presa somente ali, né, no Lar da Bênção, ou somente ali no, no, no centro espírita que tinha o nome dela, né, que levava ali uma homenagem ao seu nome. Interessante isso, né, para a gente entender. A igreja, então, vamos trazer aqui, né, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, quer dizer que o Espírito de São Pedro está lá 24 horas por dia? Não. Ah, Marcos, então Nossa Senhora Aparecida não está lá presa única e exclusivamente no santuário lá de Aparecida do Norte, lá em São Paulo. Não, não é escravizante, mas com certeza, pela magnanimidade, imagina vocês, de um espírito como Nossa Senhora, né, como Maria de Nazaré, com certeza, gente, ela auxilia todos esses lugares. E se não é ela que está ali pessoalmente, são espíritos da sua falange, né? Eu me lembro sempre que quando teve a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali em 1942, 1943, né? O, o Chico comentou que o espírito de Estevão, mesmo Estevão lá do Paulo Estevão, né, apareceu para o Emmanuel um dia, veio conversar com o Emmanuel um dia, dizendo que alguns corações ligados ao Emmanuel estavam vivendo situações difíceis na Europa e pediu o concurso do Emmanuel para ajudá-los. O Emmanuel foi. E o Emmanuel passou cerca de um ano e meio, eu não me lembro ao certo agora, tem que verificar, essa informação está lá no Amor e Sabedoria de Emmanuel, livro. E o Emmanuel passou um tempo lá na Europa e deixou um espírito responsável aqui, junto com o Chico. Eu não me lembro agora ao certo o nome do espírito, eu não sei se é Iléu, não sei, eu não me lembro o nome dele ao certo agora. Mas vocês podem pesquisar aí, depois eu pesquiso e trago para vocês também. Esse espírito assinava as mensagens em nome do Emmanuel. O Emmanuel deu a procuração para ele, falou: o que você passar aí pelo Chico, eu assino embaixo. Você pode trabalhar aí utilizando o meu nome. Para a gente verificar o quê? Que nem o Emmanuel, com a missão que ele tinha junto ao Chico, ficou preso ao Chico. Precisou dele em outro lugar, ele foi atender. Nas nossas, né, no plano espiritual, não existe essa relação escravizante, né? Por quê? Porque a lei do amor e a lei do bem, né, o trabalho do bem, ele não é de violência, né? Ele é de libertação, ele é de amor, ele é de caridade, né? E aí o Hilário, finalizando, né, o capítulo, vai fazer uma pergunta também muito interessante. E na hipótese, como nós já tivemos ao redor, né, da nossa história, das pessoas erguerem templos e dedicarem esses templos, né, a pessoas ditas santas, mas que não eram santas. Que eu não sei se vocês sabem, mas principalmente os santos aí mais antigos da Igreja Católica, santos, principalmente esses que eram legionários, São Judas Tadeu, não,
São Judas Tadeu não. São Judas Tadeu era apóstolo. É, deixa eu lembrar aqui, o Santo das Causas Impossíveis, qual que é o nome dele mesmo? Me ajuda aí, pessoal da audiência. Santo Expedito. Os mentores aqui me lembraram. Santo Expedito, por exemplo, era um legionário romano. Ele era um soldado do Império Romano. Porque ele se converteu ali nos últimos dias de vida e morreu defendendo alguns cristãos, a igreja o elegeu a santo. Quer dizer que ele levava uma vida de santidade ou que ele foi santo a vida inteira? Não. É diferente. Né? Esse estado de santidade, ele existe. É o que nós chamamos de espíritos evoluídos. Né? Espíritos de luz. Eu posso viver como espírito de luz 2 dias da minha vida e ser considerado espírito de luz? Não. Os espíritos de luz vivem como espírito de luz sempre, em todos os momentos. Então, o Hilário vai fazer a pergunta assim: e se a gente dedica um templo a essas pessoas que não são santos, né? Não tem esse grau de santidade todo? Como é que acontece? O que que acontece? Vamos supor, vocês muito emocionados com o meu desencarne, nossa, vamos fundar o Centro Espírita Marcos Vinícius. Não vai dar muito bom, não, hein? Já vou avisando vocês. Tem muita coisa para resolver ainda aqui, estamos trabalhando fortemente para resolver. Mas não vai ser só nessa encarnação que a gente vai conseguir pagar tudo, não. O que que acontece, então, com aquele local? Né, que não foi dedicado assim, a um espírito tão capaz como, por exemplo, um Maria de Nazaré, um São Francisco de Assis. O que que acontece? Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados e adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. Ou seja, alguém vinculado ao trabalho do bem iria tomar conta daquilo ali. Interessante, né? A gente pensar que onde exista o bem, vão ter o quê? Pessoas para cumprir esse papel. Lembra que lá no primeiro capítulo, o Hilário faz uma pergunta semelhante para o próprio Clarencio, porque o Clarencio diz que o verme ou a planta que ora, entre aspas, a Deus pedindo alimento, ela recebe esse alimento do sol, ou seja, o sol funciona como um agente da lei perante a planta, o sol funciona como um agente da lei perante a todos nós que estamos aqui na Terra, né? E o Hilário ainda vai perguntar, mas o verme não fez uma oração tal como nós entendemos, né? Mas ele tem necessidade. E onde há necessidade, Deus supre os seus filhos. A lei de Deus é isso. A gente tem que entender lei assim, não é é interessante quando a gente fala de lei, né, lei divina, a gente tem que entender assim, não é um decreto tal como nós temos aqui na Terra, né? Não é um código. A lei é o próprio Deus em movimento perto de nós. Então é pensar assim que hoje o presidente da República assina uma lei para distribuição, por exemplo, como foi assinada, como vai ser assinada nos próximos dias, para distribuição de absorventes para meninas pobres, né? Não é o presidente da República que vai lá distribuir isso. Quem que vai distribuir isso? O Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde existe? Ele é uma entidade, ele é uma pessoa? Não, né? Ele é composto por pessoas. Ou seja, o presidente assina uma lei, os outros vão cumprir. Quem é responsável por cumprir? No universo, da mesma forma. Todos os espíritos que estão vinculados ao trabalho no bem respondem às leis de Deus. Como é que isso funciona aqui na Terra? Deus tem uma vontade, essa vontade chega para os seus dois ministros primeiros, Jesus, Cristo, né, planetário, e nós não temos ainda uma confirmação disso, mas com certeza, né, Jesus tem um vice. Nós acabamos de ver aqui que o serviço não é o quê? Escravizante. Se Jesus fosse alguma vez chamado para ir para outro planeta por vontade divina, ele iria. E aí alguém assumiria no lugar dele. Tem que começar a pensar nisso também, porque não é tudo no universo que é eterno da maneira que a gente pensa. Entenderam? Entenderam o raciocínio? Então, chegou aqui, Jesus é o mandatário de Deus no planeta Terra. Abaixo dele, ele tem os ministros dele e tem o pessoal que trabalha com ele. E aí,
tem o pessoal que trabalha infinitamente em todos os ramos, em todos os lugares. Percebe que essa questão do hilário é a mesma questão da prece refratária que nós vimos lá no capítulo 2 aqui do livro? Se você faz a oração para alguém e esse alguém não tem como cumprir essa oração, por vontade divina, um preposto da lei divina, ou seja, alguém que cumpre a lei de Deus, vai aparecer, vai surgir, vai ficar encarregado de cumprir os desejos que o próprio Deus tem ante aquela prece. Se for uma prece fervorosa, né? Como nós vimos, a prece da Evelina foi dedicada à sua mãe, que estava desencarnada, né? A sua mãe não tinha condições de atender essa prece chegou na mãe, mas refratou, ou seja, foi desviada para quem podia. Isso por quê? Porque a prece dela foi tão fervorosa que não ficou, né, não tinha uma vibração tão alta que atingiu o alto. Uma prece feita de verdade, de coração. Aí ela encontra quem é que vai a cumprir, né? Quem é que vai dar cabo daquele pedido, né? E aí o Hilário, finalizando, né, vai perguntar que tipo de assistência espiritual eles dão nas igrejas, né, nos outros templos. Vamos pensar assim, que tipo de assistência os espíritos dão em outras igrejas que não centros espíritas? Qual que é a assistência espiritual que eles dão na igreja católica, né? E ele ainda vai falar, a assistência de vocês é de renovação espiritual ou de socorro aos desencarnados só? Vocês vão ali só para magnetizar uma hóstia? Ou vão ali para inspirar o pastor? O que é que vocês fazem, né? Nesses centros? O trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares implorando esclarecimento. E aí, quando eles pedem esclarecimento, esses espíritos que ali estão intervêm. Então eu desencarno. A minha crença é católica. Eu ia sempre na mesma igreja. Eu desencarnei, vi que estou desencarnado. Nossa, deixa eu ir na igreja para ver se alguém me ajuda. Chega lá, tem um espírito desse para auxiliá-lo. Ah, mas eu quero vir aqui, eu quero falar com Santo Antônio, porque aqui é a igreja de Santo Antônio, eu quero falar com Santo Antônio. Santo Antônio não tá, mas tem alguém que tá em nome dele. Tá vendo só? Não é limitado a essa esfera, né, de trabalho minúsculo que a gente enxerga aqui. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção de espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ali e ajudar além. Agora devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. Olha só essa frase de ouro deixada aqui pela Mariana. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Então, eu sou católico apostólico romano. Eu não procuro saber o que a igreja diz sobre determinado assunto. Isso é só o social. Tem como a religião fazer algo por essa pessoa sozinha? Não, não tem. Porque só colocar um crachá no peito dizendo que é católico, dizendo que é espírita, dizendo que é evangélico, dizendo que é cristão, não adianta, eu tenho que viver o cristianismo. Daí, desse nosso desacordo, né, em dizer uma coisa e fazer outra, ó, nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. É por isso que muitas vezes a pessoa é cristã e ela acaba suicidando. É por isso que às vezes a pessoa é espírita e tem medo de espírito desencarnado, por exemplo. A pessoa é católico, mas Jesus fala uma coisa, ela quer fazer outra. Nós, inclusive, estamos passando por um momento muito delicado no nosso país, né? Nós nos dizemos cristãos, mas estamos sendo postos à prova aí, todos nós, né? Não é só um ou outro, não. Todos nós estamos sendo postos à prova. Para o quê? Para ver se a gente entendeu de verdade o que é o cristianismo. Né? Mas apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo? Ou seja, o Hilário está perguntando o seguinte: se a gente morre
chega aqui no plano espiritual e encara a vida espiritual que nós estamos vendo aqui, relatada nesse livro, a irmã acha que os dogmas da Igreja Católica são suficientes para guiar o pessoal hoje em dia, no mundo moderno, olha o brilhantismo dessa resposta. Olha a espiritualidade que essa mulher carrega dentro dela. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. E nós temos que aprender muito isso aqui, gente. Porque uma coisa é a gente cooperar aprovando, outra coisa é a gente cooperar sem aprovar. E nós temos visto isso muito, nós não precisamos ir longe, nós temos visto isso dentro do próprio Espiritismo. Pessoas que cooperam, mas não concordam. E às vezes nós temos pessoas que concordam, mas não cooperam. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos da natureza política na hierarquia eclesiástica estabelecem grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem, ou seja, a gente tem que pegar a parte podre da fruta e jogar fora mesmo. Agora, olha aqui a complementação que ela traz, né? Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. Olha que brilhantismo, né? Olha que dádiva é você poder conviver com um espírito desse. Aqui, conviver através do livro, né? Mariana nos abençoe de onde quer que ela esteja, para que a gente possa internalizar essas lições de que nós estamos precisando é cooperar. Nós estamos precisando muito mais de cooperar com movimentos cristãos do que de discordar deles. Nós estamos precisando quebrar os nossos preconceitos. Nós estamos precisando colocar, agora que, como nós falamos hoje, nós temos tantas informações, nós temos tanto conteúdo, nós estamos precisando construir sabedoria. Nós estamos precisando sair apenas de coletores de informação e construir sabedoria. E sabedoria a gente constrói com amor. Sem amor, nós não vamos conseguir, gente. Não interessa quantas informações nós tivermos, quanto segredos do universo estiverem aqui à nossa disposição. Se nós não amarmos, nós não vamos conseguir construir nada efetivo. E é por isso que Jesus vai preconizar o amor, a caridade e a tolerância ao próximo acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Não interessa o tanto de informação que o Espiritismo vem trazendo para nós há tantos anos. Se nós não amarmos, nós não vamos estar preparados para o porvir e para as provas que nós vamos enfrentar aqui. E aí seria melhor a gente estar em outra religião, ou às vezes até sem religião. Porque no final, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então é isso. Finalizamos aqui o nosso capítulo, dizendo que no próximo capítulo, capítulo 12, intitulado Estudando Sempre, nós vamos voltar, né, ao cerne aí da história que nós estávamos seguindo, acompanhar novamente a Antonina voltando para sua casa, os desdobramentos que ali nós vamos encontrar, né? Muitas lições muito preciosas aí nesse capítulo 12. Leiam, façam aí as suas anotações, estejam conosco aqui no nosso próximo encontro. Se quiser deixar sua pergunta, deixe sua pergunta aí nos comentários do vídeo. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, divulgado aí também no nosso canal. Se você quiser fazer parte aí do nosso grupo de estudos, né? Nós temos um grupo de estudos no WhatsApp. Quem quiser fazer parte, pode entrar aí conosco. Não interessa se você chegou agora, não interessa se você chegou depois, tá certo? Basta entrar em contato aí, deixar com a casa o seu número. A gente, logo, logo, eu mesmo entro em contato com você. Você vai integrar aí os nossos minutos mais íntimos, vamos dizer assim, de conversação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe. E
nos auxilia a internalizarmos dia a dia essas questões e essas pérolas que a espiritualidade traz para nós em palavras tão singelas e ensinamentos tão simples, que com certeza vão desenvolver o nosso intelecto e fortalecer os nossos sentimentos. Fiquem todos em paz, que Jesus abençoe a todos nós e até a próxima.